Quero tratar com os irmãos hoje a respeito do significado da ressurreição de Cristo. Lucas capítulo 24, versículo de 1 a 12, texto que nos traz a informação da ressurreição de Jesus. E diz assim a palavra de Deus, acompanhe atentamente. Mas no primeiro dia da semana, já alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparados, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Mas eu quero destacar com os irmãos o versículo 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Verso 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma vez nos encontrarmos na casa do Senhor e preparados para ouvir a palavra do Senhor. Dá-nos agora, Deus, o conforto necessário, a concentração necessária e principalmente a iluminação do Teu Espírito, para que possamos tirar proveito da palavra santa do Senhor. O mesmo Espírito que a inspirou esteja agora iluminando nossos corações e mentes para tirarmos proveito da palavra santa. Sê conosco, ó Deus amado, e ao sairmos daqui, saiamos hoje transbordando de alegria e de desejo em fazer a Tua vontade, principalmente anunciando o Evangelho da ressurreição. Sê conosco, mais uma vez eu te peço, em o nome de Jesus. Amém, amém. Porque procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. De fato, meus queridos irmãos, conforme diz o apóstolo Paulo, a ressurreição é a razão da nossa pregação, é a razão da nossa fé. Verdadeiramente, a ressurreição é o fundamento principal da fé cristã, de toda a teologia cristã. Se nós tirarmos a ressurreição da teologia cristã, ela deixa de ser uma teologia autêntica. De fato, a ressurreição de Cristo é a mola mestra, é a pedra principal, a pedra angular de todo o sistema doutrinário do cristianismo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós, de fato, anunciamos o evangelho da ressurreição. A ressurreição de Cristo é o conteúdo principal da nossa pregação, da nossa fé. O objeto da nossa fé é Jesus Cristo, mas o conteúdo da nossa fé é a ressurreição. Por isso é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: se nós crermos e confessarmos com a boca e no coração crer que Deus, pelo seu poder, ressuscitou Jesus dentre os mortos, seremos salvos. Então, de fato, o próprio Jesus diz que aqueles que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Logo, a ressurreição, de fato, é a pedra angular do cristianismo. O apóstolo Paulo diz que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E diz que assim como por causa do primeiro Adão, o pecado entrou no mundo e passou a todos, e todos morreram em virtude disso, diz que pelo segundo Adão, a vida verdadeira entra no mundo, e todos aqueles que creem no sacrifício do Senhor Jesus, esses são vivificados. A Bíblia diz que Jesus, pela sua ressurreição, ele não só
venceu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade. Portanto, como o apóstolo Paulo, ainda hoje nós podemos clamar, nós podemos exclamar bem alto, em bom e alto som: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Portanto, as boas novas que nós pregamos são exatamente as boas novas da ressurreição. Jesus ressuscitou e a morte não tem mais poder. Portanto, o último inimigo, o pior deles, o mais importante deles, não tem mais relevância para nós, porque a morte não pode nos deter mais. Jesus disse: aqueles que creem em mim, ainda que morra, todos eles viverão e viverão eternamente. Esta é a verdade. Portanto, para nós, conforme disse o apóstolo Paulo naquele texto maravilhoso de 1 Coríntios, a ressurreição de Cristo, ela é um fato. A ressurreição de Cristo para nós não é um conto, não é uma história com E. Para nós, a ressurreição de Cristo é um fato inegável. Lá no texto de 1 Coríntios 15, a Bíblia diz claramente que Jesus morreu, e como prova que ele morreu, ele foi sepultado. O nosso texto conta a história destas mulheres que andaram com Jesus, foram discípulas de Jesus e preocupadas com o corpo de Jesus, que tinha sido sepultado sem o devido preparo. E o texto diz que às pressas ele foi sepultado na sexta-feira. Ele certamente morreu por volta das 15 horas, e o pôr do sol deve ter acontecido por volta das 17, 17h30. O espaço foi pequeno até tirá-la da cruz e ajeitar para sepultar, porque no outro dia era o sábado do judeu, e portanto o judeu não podia sequer chegar perto de um corpo morto. Elas tinham que preparar aquilo rápido e sepultar, e ele foi sepultado inclusive numa sepultura emprestada. Olha que coisa maravilhosa, olha como a graça de Deus é maravilhosa. O nosso Senhor e Salvador, que nasceu numa manjedoura, nasceu num leito que não era seu, num lugar humanamente inadequado, agora morre e não tem nenhuma sepultura sequer para ser sepultado. Precisou alguém emprestar uma sepultura, e o sepultamento rápido, sem velório, muito depressa, sem carpideiras, sem pessoas para chorar, para lamentar, rapidinho, porque o sol já estava se pondo. E as mulheres então, no sábado não podiam fazer nada, e sábado à noite muito menos, depois do pôr do sol do sábado, mas aí não dava para fazer nada à noite. E elas então prepararam tudo, prepararam os aromas, prepararam as coisas para irem embalsamar o corpo de Jesus, preparar pelo menos com um pouco mais de dignidade. E saíram bem cedinho. A ansiedade que tomava conta do coração daquelas mulheres foi tão grande que elas não esperaram o dia raiar, o sol nascer, elas saíram de madrugada. O texto diz que ainda era escuro, elas saíram em direção ao lugar onde Jesus tinha sido sepultado. E diz o texto que elas foram preocupadas, muito preocupadas, porque elas tinham visto que as autoridades tinham colocado uma enorme pedra na porta daquele sepulcro. E elas foram preocupadas: quem é que vai remover aquela pedra para nós? Como é que vai ser? Entretanto, para a surpresa delas, elas chegaram lá, a pedra já tinha sido removida. E elas entraram para ver o que estava acontecendo e observaram que o corpo de Jesus não estava mais lá. E ficaram extremamente preocupadas, achando que alguém tinha roubado o corpo do Senhor Jesus, que alguém tinha levado para outro lugar. E com aquele temor e aquela preocupação, cabisbaixos, olhando para baixo, de repente lhes aparecem 2 anjos. E diz essas palavras: porque buscais entre os mortos ao que vive. Jesus vive conforme as Escrituras, conforme Ele mesmo ensinou para vocês. Ele mesmo disse que convinha que Ele morresse, mas ao terceiro dia Ele ressuscitaria.
a ressurreição do Senhor Jesus, na realidade, é o cumprimento das Escrituras. Muito mais do que isso. Na realidade, o nascimento de Jesus é o cumprimento das Escrituras. Há mais de 750 anos antes do nascimento de Jesus, o nascimento já tinha sido previsto. Também a morte e a maneira como Jesus morreria já tinha sido prevista. E também a ressurreição. Portanto, nós temos na Bíblia provas eficazes, através dos profetas, que o nascimento, a vida, a morte, o sepultamento, a ressurreição de Jesus, tudo profetizado centenas de anos antes. E se tudo isso cumpriu, a profecia do próprio Jesus, que ele voltará, também se cumprirá. E portanto hoje o memorial, hoje a Santa Ceia, o novo mandamento, esse memorial, ou seja, isso serve inclusive e principalmente para trazer a nossa mente, por isso é memorial, é para nos lembrar daquilo que ele fez, mas principalmente para nos lembrar das palavras dele, de que ele voltará e reunirá todas as suas ovelhas, reunirá todos os seus, e todos os seus participarão das bodas com ele. Portanto, todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, deste memorial eterno, o Espírito Santo de Deus trata de trazer à nossa mente, ao nosso coração, esta verdade. Jesus ressuscitou, voltou aos céus, está à destra do Pai, e por causa da sua vitória na cruz, Deus colocou debaixo dos seus pés todo o principado e potestade. E ele voltará. Portanto, Páscoa para nós é todos os dias, todos os momentos que nós pregamos a essência do Evangelho, que é a ressurreição de Jesus, é a Páscoa para nós. Esse memorial é exatamente para trazer este sentido para nós, este fato inegável. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Segundo o apóstolo Paulo, além de ser um fato inegável, diz que é um fato indispensável. Ele disse assim: se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã. No final do texto do capítulo 15 de Coríntios, 1 Coríntios, ele diz: também o nosso serviço é vão. Nós não teremos e não temos motivação para realmente fazer algo que agrade ao Senhor, conforme a vontade do Senhor, se nós não crermos de fato na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é esta mola propulsora para a igreja. Portanto, como dizia João e Pedro, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E nós vimos e ouvimos a respeito da ressurreição de Jesus. Então, para nós, ela é um fato indispensável. Não pode existir cristão sem a ressurreição de Cristo. Não pode. O apóstolo Paulo completa dizendo: e também a ressurreição é um fato incomparável. E aí, lá no texto que nós pregamos hoje cedo, Isaías 53, diz claramente para nós que aquele sacrifício de Jesus foi incomparável, superior a tudo que já tinha se visto até então, e nada poderá compará-lo. E quando o escritor da carta aos Hebreus vem narrando a respeito daquilo, diz que o sacrifício de Cristo é maior do que na época levítica. E este sacrifício de Cristo, agora, ele abriu o novo e vivo caminho, rasgou o véu de cima a baixo, e hoje, confiado neste sacrifício, nós podemos chegar ousadamente junto ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna, disse o escritor da carta aos Hebreus. Então, o sacrifício de Cristo foi incomparável. Hoje, aqueles que creem, aqueles que foram lavados no sangue do Senhor, aqueles que nasceram de novo, nós não precisamos mais de sacrifícios de animais ou disso, de qualquer outro sacrifício, não precisamos mais. Hoje o que agrada ao Senhor não são os sacrifícios, o que agrada ao Senhor hoje é a obediência à sua palavra. Os meus discípulos, aqueles que me amam, obedecem os meus mandamentos, disse Jesus. Então hoje nós andamos olhando para Cristo, o nosso sacrifício supremo, eficaz, definitivo, de uma vez por todas. Jesus ofereceu a si mesmo. Glória a Deus.
Portanto, meus queridos irmãos, hoje pensar na ressurreição é algo maravilhoso, maravilhoso. Algumas coisas a respeito da ressurreição saltam-nos aos olhos. Por exemplo, Romanos 4, verso 25, diz lá: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Esse texto deixa bem claro que quem na realidade levou Jesus para a cruz não foram as autoridades religiosas da época, nem tampouco as autoridades romanas, também os soldados não, também não foram as pessoas que gritavam, crucifica Jesus e solta Barrabás, não. O texto diz que quem levou Jesus à cruz foram as nossas transgressões, os nossos pecados, os meus pecados. Quem deveria ter ido para a cruz era eu, você. Mas a Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados. E no texto de Isaías diz que ele fez isso conforme o plano eterno. E aí nós tiramos uma conclusão muito interessante hoje de manhã. Na realidade, a cruz não foi um acidente. Na realidade, a cruz não foi um erro de cálculo. Jesus caiu aqui de paraquedas e começou a trabalhar, curar, ensinar, etc. E de repente ele é condenado e vai para a cruz e não esperava isso. Não. Nunca, em tempo algum, a cruz saiu da mira de Jesus. Jesus sempre viu a cruz. Ele veio a esse mundo consciente. Ele sabia qual era o seu destino aqui. Ele sabia qual era o seu trabalho aqui. Ele veio, e ele disse isso, que veio exatamente para buscar as ovelhas perdidas. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Não de todos, mas de muitos. E o texto de Isaías diz isso, que o seu sacrifício foi eficaz na vida de muitos. Olha que coisa maravilhosa. Então, na realidade, o que nós podemos dizer é que Jesus se entregou. Ninguém capturou Jesus. Ele se entregou. E mais, a Bíblia diz que o Pai resolveu entregá-lo. E ele assumiu isso voluntariamente, alegremente, sem reclamar, como ovelha que vai para o matadouro. Então, meus queridos irmãos, na realidade, a ressurreição é algo maravilhoso demais para nós. E nós precisamos refletir muito a respeito disso. O que realmente significa essa ressurreição para nós? As bênçãos dela para nós. À luz desse texto e do texto de Isaías 53, nós podemos dizer que lá na cruz, além da nossa justificação, que nós recebemos em Cristo Jesus, ou seja, Cristo na cruz, Ele paga a nossa conta para a nossa redenção, Ele paga a nossa conta, mas também em Colossenses capítulo 2 diz que Ele rasgou agora o escrito de dívida que era contra nós. Então, Ele perdoa os nossos pecados. Ou seja, na cruz nós temos a remissão. Isso é maravilhoso. Nós temos aprendido aqui, as duas coisas no nosso português acontecem lá na cruz. Acontece a remissão com C cedilha e a remissão com 2 S's. Lá na cruz. Lá na cruz Jesus paga a conta por nós. Eu não poderia pagar, você não poderia pagar. Mas Ele foi e pagou. Mas não ficou com a promissória na mão dele. Ele rasgou, Ele perdoou. Ele perdoou. Aí que o apóstolo Paulo chega num capítulo poderoso das Escrituras, capítulo 8 de Romanos, e diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Cadê aquele amém presbiteriano? Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aqui nesse texto nós podemos aprender também, e à luz de todo o contexto da ressurreição, que lá na cruz, além da nossa justificação, da nossa conta ter sido paga, de termos sido perdoados,
Também a Bíblia diz que lá na cruz, o último e mais poderoso inimigo foi vencido. Se não tivesse havido cruz, nós não teríamos tido a vitória sobre o último e mais poderoso inimigo, a morte. Paulo diz isso aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 26, diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. E Jesus o venceu na cruz. O poeta antigo dizia: a morte morreu no lenho da cruz, e quem a venceu foi Cristo Jesus. Literalmente, a morte morreu. Que coisa maravilhosa. Mas também outra coisa que nós podemos aprender, que a cruz, que era símbolo naquela época de condenação, era símbolo de derrota. Um sujeito que fosse condenado à cruz, ele tinha chegado no final da linha, tinha sido derrotado, a sua vida de crime, sua vida devassa tinha chegado ao fim. Portanto, a cruz era símbolo naquela época de derrota, era símbolo de condenação. Levantava-se uma cruz, erguia-se a cruz para condenar alguém, e era o fim da linha para aquela pessoa. Mas para Jesus, a cruz não foi símbolo de condenação, e muito menos a cruz símbolo de derrota ou de fim de linha. Pelo contrário, a verdadeira vida começa na cruz para nós. A cruz para nós é símbolo de vida e não de morte. A cruz para nós é símbolo de libertação e não de condenação. A cruz para nós é símbolo maravilhoso de vitória. Vitória em Cristo Jesus. Ele venceu a morte. Louvado seja. Mas a ressurreição do Senhor Jesus, além de significar a morte da morte, além de significar a garantia da nossa vida eterna, porque nós somos justificados pela ressurreição, também a ressurreição de Jesus, ela de fato estimula a igreja para o serviço, para o trabalho. Como eu disse lá no início, a ressurreição é este dinamis de Deus, é esse poder de Deus, é isso que vai impulsionar, é isso que vai fazer a igreja sair pelo mundo afora, como começou lá na época dos apóstolos, e como testemunho dos ímpios, inclusive dizendo: estes que estão transtornando o mundo chegaram até nós. É isto, a igreja impulsionada pela verdade da ressurreição, vai agora aos confins do mundo, como disse o próprio Senhor Jesus. E o que nos motiva a esse trabalho é exatamente a ressurreição. A ressurreição é o grande motivo, é a grande força para todos os crentes perseverarem e abundarem na obra do Senhor. Pedro disse que nós devemos aguardar a vinda de Jesus, porque ele prometeu, e nós vamos confirmar isso agora na ceia do Senhor. Mas ele disse que nós devemos apressar a volta do Senhor. Aguardar e apressar a volta do Senhor Jesus. Então tem muita gente precisando ouvir da ressurreição do Senhor. Tem muita gente sem esperança. Tem muita gente ainda com medo da morte. Tem muita gente com medo da morte. Mas aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador não temem a morte, porque Jesus a venceu. Ela não tem mais poder. Então nós temos que ir dizer isto ao mundo. E só a igreja pode fazer isso. Só quem crê na ressurreição pode fazer isso. Ninguém mais. Então essa tarefa é nossa, essa tarefa é urgente e essa tarefa é intransferível, intransferível. Só nós podemos levar essa mensagem. E muitos têm necessidade destas boas novas. Então nós temos que dizer ao mundo que a morte morreu. Nós temos que dizer ao mundo que o inimigo não tem mais poder. Ele não tem mais essa força para nos manter presos, maniatados. Não. Nós temos que dizer ao mundo que a esperança para todos é exatamente Jesus. Não há outro nome, nem nos céus e nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Cristo Jesus. Cristo Jesus.
É isso que a ressurreição significa para nós. Isto é Páscoa para nós. E este memorial nos faz lembrar disso. E nós o celebramos sempre. Portanto, não é um dia. Nós não temos um dia de Páscoa. Todos os dias que nós nos lembramos daquilo que Deus fez, é Páscoa para nós. É Páscoa para nós. A nossa esperança está exatamente neste fato inegável, neste fato indispensável, neste fato incomparável. Aí é que está a nossa esperança.